Olá, esse é o Pode Licitar. O nosso bate-papo leve e descontraído sobre licitações e contratos. Eu sou Michele Vieira. Eu sou Bárbara Gadelha e o assunto de hoje é a continuação da nossa conversa sobre a relação entre licitações e políticas públicas. Vem com a gente, se inscreve no canal e vamos acompanhar o que mais o secretário municipal de saúde, Daniel Sorões, tem pra gente. Cabe a gente já perguntar sobre a questão dentro dessa lógica que as empresas podem vender a nível Brasil. Essa lógica que, para mim, é claro que tem uma questão de inovação que vai ter redução de custos, enfim, todos os benefícios que o marketplace vai trazer. Mas a gente teria talvez um potencial problema de restrições de empresas MEEPP fazendo essa lógica. Você percebe isso? Sem dúvida nenhuma teria. Algumas empresas que não têm escala nacional vão ter mais dificuldade de vender. Então, ou vão vender quantidades pequenas. Sim. Então ela vai chegar lá, eu sou um pequeno produtor de medicamento, vou lá e coloco o meu preço. A tendência é que o meu preço seja mais alto do que da Big Pharma, e a tendência é que eu tenha uma quantidade menor. Então só vou conseguir vender depois de zerar os preços maiores. É uma consequência. E hoje, às vezes ela consegue vender porque ela não tem tanto intermediário. Então, mas no global, eu estou reduzindo o custo do Brasil, estou reduzindo o custo porque, inclusive, a gente tem a Lei Complementar 123 que prevê um benefício às micro e pequenas empresas que a gente é obrigado a usar nas licitações esse benefício à micro e pequena empresa. Essa seria uma lógica contrária no sentido de que ficaria mais difícil para ela competir com empresas que conseguem ter uma abrangência nacional. Tem uma janela para não ter essa problemática com a lei complementar, porque no caso do marketplace, não estou falando de licitação, né? Então ele não teria que seguir esse entendimento do 1, 2, 3. Isso foi uma dúvida pra gente quando a gente estava conversando. A gente teria que ter esquematizado se eu teria que consultar o preço de uma microempresa e comparar com o marketplace para ver, porque às vezes eu tenho uma empresa menor aqui que vai sair mais barato do que eu comprar no market. Não, por isso, o marketplace é uma opção para a gente comprar. O meu processo licitatório, as outras coisas, eles vão poder acontecer normalmente, se eu quiser. Se der certo, a tendência é que alguns itens eu compre só ali, e outros itens eu continuo comprando por licitação. É claro que em algum momento alguém vai comparar os dois preços, a gente tem que ser claro, olha, são marcos legais diferentes, não dá para comparar. O potencial de dar certo é muito grande, né? Na verdade, é uma cópia do que os outros países fazem. Até o privado, né? Quando você pega o privado aqui já no Brasil, ele já compra assim. Ele já faz assim. Você pega as empresas, por exemplo, construção de carro, construtores de carro. Eles têm ali vários fornecedores pequenininhos que, quando eles querem, eles compram aquelas peças ali do menor preço. Então o privado já faz isso, né? Então, o próprio privado, na compra de medicamento, já faz isso, né? Eles já entram ali nos sistemas de compra das Big Pharma, já compram ali. A gente vai tirar muito intermediário desse processo. E a tendência é o custo cair muito, assim. Mas não é a solução de todos os nossos problemas. Vai solucionar alguns problemas e vai criar outros. Então a gente vai ter algumas situações de pagamento, por exemplo. Quem não tiver fluxo de caixa para pagar em 30 dias vai ficar fora. Entendi. Então, não podemos, num universo aí de 5 mil compradores diferentes públicos, ou talvez até mais, se fracionar por secretaria, se tiver tribunais de contas, se tiver o Supremo comprando medicamento, que eles compram também. Quando pega o Tribunal de Contas do Estado, tem que comprar medicamento também, porque ele tem um postinho médico lá. No universo de milhares de compradores, que às vezes a gente não consegue nem falar quantos são no Brasil, mas eu estimo que na saúde sejam 5 mil compradores regulares de volume. Nesse universo de compradores, pode ter compradores que não sejam bons compradores. E eles podem prejudicar muito o mercado. Então a gente precisa ter regras também para os compradores. Igual a empresa tem um certificado, o comprador também tem que ter. Segurança para os dois lados. Segurança para os dois lados. Para quem está me fornecendo e segurança de que ele também vai receber dentro do prazo o valor referente ao que ele entregou. Se eu não tiver isso, vocês duas sabem melhor do que ninguém, o meu preço vai subir. Sim.
Porque se eu não tenho segurança de que eu vou vender, eu tenho que embutir. Você já vê isso nos processos, né? Você vê isso. Você vê que você paga muito mais caro. No pós-Crivella, que as empresas não receberam, levaram calote. Ninguém queria vender, eu comprei muito mais caro, porque não era eu saí de 2016, que era o melhor comprador do país, com os menores preços, para 2021, quando eu cheguei, com um caos no sistema de compra. Não, e isso, até te cortar, isso é uma realidade muito constante. A gente vê muitos bons fornecedores, às vezes quebrando. Assim, já tive várias experiências de pessoas, diretores, para sentar e falar: vou precisar não prorrogar com o INCA porque eu não tenho condições, porque apesar do INCA ser um bom pagador, eu estou no município, eu estou em outros órgãos que eu não recebo, e aí ele não consegue pagar as certidões, ele fica positivado, né? E aí não consegue mais vender, mas também não consegue receber. Então o Estado quebra essas empresas, então a gente não pode, né? A gente precisa, né, nivelar o processo. Então, esse é um processo que a gente precisa nivelar, senão não vai ter preço. Esse já é um ponto de atenção. A gente poderia até colocar, inserir esse custo Brasil aí no processo. Mas a gente precisa fazer que os órgãos públicos também se mexam. Sim. Então a gente vai ter que se responsabilizar em pagar em 30 dias. Ah, mas na minha licitação lá, não sei o que, eu levo 180, 200, até 300 dias para pagar. Querido, então você continua comprando lá na sua licitação, porque esse processo é para quem está organizado. Mas até na própria lei de licitação na 14133, agora o prazo máximo para pagamento é de 10 dias após o recebimento definitivo. Depois já 10 dias úteis. É claro. Então, assim, até para quem quer fazer licitação, vai ter que se adequar. Assim, a gente já tem que se adequar, a gente sabe que 10 dias úteis é apertado quando a gente pensa em órgão, em órgão grande. A gente tá mexendo nossos pauzinhos aí para conseguir cumprir os 10 dias úteis, mas já é uma realidade hoje. As prefeituras já precisam se organizar nesse sentido. Quando hoje a gente começa a ter esse fluxo girando, as próprias empresas também começam a retirar essa gordura de dentro do processo e o dinheiro volta para o ente público, que você deixa de pagar mais caro para ter a mesma coisa. Então o dinheiro começa a girar. É difícil o início, né, Daniel? Tudo que a gente implementa no início dá a sensação de muito inalcançável. Mas depois que está funcionando, a gente vê tantos bons projetos aí, né? As clínicas da família. Se a gente olhasse para trás e falasse sobre isso, a gente diria que era uma coisa que não aconteceria. E hoje é uma questão de referência para todo e qualquer cidadão, né? Mais de 80% da população brasileira utiliza única e exclusivamente o SUS. Então, tudo que a gente olha dando certo hoje foi pauta de será que isso é algo que vai dar certo? Se ninguém tirar do papel, a gente continua quando eu invadir lá o terreno de vocês. Tá ótimo, inclusive, gente. Um projeto incrível. A gente vai falar um pouquinho mais disso aqui pra frente. Bom, vamos retomar. Eu queria aproveitar esse gancho. A gente falou muito de compras centralizadas. E um dos medos que todo mundo tem é porque a gente viveu num passado não tão remoto uma realidade de compras centralizadas em que eu tinha um órgão gerenciador e ele comprava para outros hospitais. Isso aconteceu aqui no Rio de Janeiro, muito parecido com o que a gente tem hoje no SRP, né? A gente hoje usa o sistema de registro de preço, que eu tenho um órgão gerenciador, tenho os participantes, todo mundo manda documentação, mas é o gerenciador que é o responsável por aquilo ali. E como grande vantagem do SRP é o ganho em economia de escala, né? Seria a principal vantagem. Mas pelo que a gente está falando aqui, eu acho importante a gente diferenciar que essa proposta que você está trazendo de marketplace não é um grande SRP. Eu não tenho essa carga burocrática em um órgão gerenciador e ele não precisa se preocupar se o amiguinho está sabendo estimar, não está sabendo se escreveu direito, se não escreveu direito. É independente, né? É isso, eu não tenho que pedir nada antes. Eu não vou pedir antes, não vou planejar antes. Falar, eu preciso disso agora, vou comprar o que eu preciso. Não, e essa diferenciação é importante porque a gente teve realmente. A gente tem um medo de. Eu sei, é o trauma. Centralizado. Eu sou da Fiocruz, né? Você sabe o que a gente está falando. Não que deu errado, assim, tem muitas coisas que deram certos. Dentro da própria instituição da Fiocruz já é um caos, né? Sim. Porque são várias unidades. Sim. É isso. Assim, para serviço, eu particularmente, assim, essa é a minha opinião pessoal para quem está na ponta, serviço não foi interessante. Porque a gente via, por exemplo, vamos licitar para os 9 federais, 3 institutos, serviços de limpeza. Cara, a realidade do INCA é uma, a realidade do INTA é outra. Só vou agora dar um spoiler aqui. A Rio Saúde, nossa empresa pública, vai entrar agora nas licitações de vocês de serviços, tá?
de maqueiro, de recepção. Temos toda essa galera aí. Temos. Está falando com a pessoa de gerente. Cuidado, hein? Cuidado que você agora também é fornecedor. Eita, olha, eu vou até aqui fazer um parênteses, que você falou das visitas do Daniel, e aí assim que o Daniel assumiu, né, a secretaria, começava a vir um calendário que o Daniel... Burburinho foi, E vai. aí era enlouquecedor, porque assim, você confia no trabalho que você faz, mas poxa, o Daniel vai lá ver a sua limpeza. Aí eu falo, e tudo dentro do INCA de terceirização sou eu. E eu falava, se o Daniel passar e aquele chão não tiver limpo, se a recepcionista não olhar pra cara dele. Mas graças a Deus, todas as vezes Gente, eu foi fui na certo. visita do INCA. Eu já conheci o INCA, conheço bem, né? Pedi para abrir a porta Da rádio. Lá da na... rádio. Olha, Daniel, Que é assim? meu WhatsApp naquele dia, você Eu tava no INCA naquele dia ainda tava lá. Bombou, né? bombou. Eu tinha uma justificativa, graças a Deus, muito plausível. Eu tinha até um e-mail que a gente estava pedindo autorização para retirada daqueles materiais para que a gente pudesse entrar com a equipe, porque com aquilo tudo que estava lá, você viu, não tinha como colocar funcionário para limpar. Mas até a gente chegar nesse ponto, eu realmente... Tem um trâmite burocrático também pra rolar. Gente, deixa eu te falar. Se eu tenho papel como secretário, mas como Tá deputado, certíssimo. se eu não faço as coisas andarem, Tá certíssimo. e às vezes a gente precisa mobilizar a máquina, entendeu? Cara, eu sou um chato, a gente encheu o saco do presidente Lula, da ministra Nízia, do Roberto Gil. A gente precisa de um INCA novo. É isso. A gente precisa. E não nós é uma queremos, questão. E todo mundo quer, os funcionários também querem. E todo mundo quer ser cobrado também, né? Sim, sim. Vou dizer que eu entrei em 2011 no INCA, naquela proposta de que em 2015 a gente estaria com o INCão. Então era aquela coisa, não se acostumem, porque não vai ficar assim. Eu saí do INCA, já fui embora, e segue somente um terreno baldio. Porque foi algo que realmente não... Até Foi muito doloroso derrubar o prédio do Exército. Foi. Não foi. A gente teve toda a questão da Lava Jato, enfim. A gente sabe que tivemos percalços, mas a gente precisa realmente desses movimentos, porque chega um momento, Daniel, até quem tá com muita motivação de fazer, que a gente tá tão dentro do processo que a gente perde alguns detalhes. Isso é muito comum, né? E eu falo, a gente hoje capacita muito municípios. E assim, a gente está num universo no federal que é infinitamente estruturado. Às vezes eu parei muito, inclusive, de reclamar das coisas que me faltavam e agradecer e falar, cara, o que é possível fazer dentro dessas possibilidades? Então, assim, hoje, pra mim, né, o INCA é, de fato, uma grande referência, é um hospital ímpar, mas que a gente pode melhorar, a gente tem margem pra isso, a gente tem profissionais pra isso. Então, assim, a gente, quando a gente tá no processo licitatório, às vezes as pessoas têm raiva do licitante que impugna. Eu falo, cara, não fica com raiva do cara que impugna, não, porque ele é um filtro pra que você não... Eu não fico, só porque, Daniel, porque se Não, ele mas ele impugnou já com razão, sabe, Não, eu sei. me dá margem Não, pra corrigir. é claro, se tem razão, É melhor do que um contrato mal executado Exato. depois, porque os... É isso também, é isso. Então o também Daniel falo. Solange lá batendo na porta falando, olha, que isso aqui pode melhorar. Ainda que o Zap bomba, Daniel Solange, quando você vai lá. A gente tem uma possibilidade de ver alguém que tá vendo de fora e por óbvio, você é sempre muito bem recebido lá no INCA. Volte sempre que você quiser, nos avise. Não, Só inclusive, avisante. até quando eu tô reclamando, e sempre... Nunca fiz visita sem avisar, Sim, tá? sim, é verdade. Então sempre publico no Diário Oficial, no Diário Oficial da Câmara, vou programadinho, porque a gente sabe que não precisa de surpresa, né? Sim. O intuito não é desmoralizar os grandes grupos, né? A questão é melhorar, é melhoria. A gente tá trabalhando junto, é integrado. Daí a gente tem uma visão de fora, sem dúvida, melhora. E às vezes dá o uma nosso chacoalhada em processo. Brasília também, né? Até porque depois da sua visita e até das emendas que você apresentou, a gente está tendo essa movimentação realmente na construção do INCão, que está deixando todo mundo dentro do INCA muito animado. A gente já está se movimentando, eu estou fazendo parte desse processo e a gente tem visto 4, 5 anos parados e a gente Não, tá é vendo que muito esse ano acontecer. eu não consegui. Eu coloquei 400 milhões de emenda parlamentar para o INCA, né? A emenda de... Vocês chegaram a ver, Eu né? vi. A emenda de comissão. Mas nesse ano a gente não conseguiu, vamos ver ano que vem. Mas um dos seus objetivos é trazer mais orçamento para a rede federal. Então, É isso, vai é isso. continuar tentando, É né? para isso que eu tô, que eu fui eleito, né? Para que a gente consiga disputar o orçamento de saúde, além de desburocratizar, né? Sim. Bom, então só pra gente retomar essa questão das compras centralizadas, pra gente deixar claro, não é o regime que a gente tem hoje de SRP, então a gente não precisa voltar com esse trauma, ninguém vai ser responsável pela estimativa do outro órgão e ninguém vai ficar pendurado esperando a documentação do outro que não chegou ainda, que tá atrasando a nossa licitação. Cada um vai ser independente, vai poder entrar, botar as compras no seu carrinho,
seguir, pagar e tá tudo certo. Isso. Então estamos aqui defendendo o marketplace. E se não Olha, quiser... Quem diria que eu ia defender a compra centralizada Brasil? Estamos aqui. E se não quiser comprar, não compra. Exatamente. Bom, é uma opção, né? É uma opção. Mas eu já tô aqui, poderei mudar mais pra frente de opinião, mas nesse momento estou aqui levantando a pauta do marketplace, porque eu acho que é realmente sensacional. Vou estudar, inclusive, mais isso. Países desenvolvidos compram assim. A gente não precisa passar o perrengue que a gente passa. É isso. Não precisa ser mais do meio. A gente não está nem inventando a roda, né, Daniel? A gente está adequando a nossa realidade. A gente está puxando uma roda que já está rodando aí no mundo. Exatamente. E que a gente faz na nossa casa, né, gente? Vamos combinar aqui, cara. Como é que eu... A gente já tá familiarizado com essa Meu aparelho de ar-condicionado quebrou. Eu dormi no calor, assim, meu Deus. Como é que você compra? Entra lá na internet, pesquisa o preço, vê como é que fica o frete, a instalação. Que te atende mais e simula e faz. Bom, isso. pegando o gancho que o Daniel Sorange aqui já nos deixa de cabelo em pena com as suas visitas lá no INCA, vamos falar um pouquinho que parte dessas visitas também trouxe um fruto muito interessante, porque a gente sabe que saúde vai além de assistência médica hospitalar, né? Aliás, eu acho que hoje a gente tem falado muito sobre a questão de saúde mental, que é uma preocupação muito grande, que a gente precisa falar sobre isso. A pandemia aflorou isso também, nessa questão da saúde mental, essa questão de todo mundo ficar muito enclausurado. Mas a gente acaba vendo, às vezes, políticas públicas muito tímidas a nível Brasil, quando a gente fala de questões voltadas para pessoas mais invisíveis. Então, eu vejo que dentro do seu projeto você tem diversas políticas públicas, a gente podia aqui enumerar diversas delas, mas tem duas em especial que me chamam muita atenção, porque está até próximo de mim ali no INCA, você está utilizando, né, a Secretaria Municipal de Saúde está utilizando aquele espaço para trazer um pouco mais de dignidade para pessoas que moradores de rua. E aí já puxando esse gancho desse processo de seguir em frente, que é o processo dos moradores de rua que você tem, também tem a questão de internação compulsória, que divide muita opinião, mas eu queria que você explicasse qual é a ideia desse processo. Michele, essa coisa de divide opinião é uma loucura, né? Porque as pessoas nem não justificam por quê, né? Nem se apropriam do assunto. Imagina você toda doida, drogada, no meio da rua, caindo na frente dos carros e quase morrendo. O que você mais ia querer? Sim. Que alguém te acolhesse, cuidasse de você. É claro. Ninguém quer ver a outra pessoa morrer. Eu não estou fazendo internação compulsória, que nem é compulsória, que é uma internação involuntária ali, emergencial naquele momento, porque eu quero prender a pessoa no manicômio, ou porque eu quero... Então as pessoas pegam uma linha daquilo e falam, quer colocar todo mundo em manicômio. Eu fui secretário que acabei com o manicômio do Rio de Janeiro. Foi na minha gestão que a gente tirou o último paciente do Nício da Silveira. Foi na minha gestão que a gente tirou o último paciente da colônia Juliano Moreira. Foi na minha gestão. Então, cara, com uma equipe de saúde mental estruturada, organizada, séria. Então, primeiro, não existe essa coisa de querer colocar ninguém em manicômio, colocar camisa de força, e não é uma carrocinha igual de cachorro que sai pegando gente assim. Não é isso que a gente quer. Agora, eu não posso ver alguém num nível de degradação humana do pior nível, a pessoa morrendo. Tem um paciente que eu até gostaria de falar o nome, é o Wallace, mas eu queria falar o nome todo, porque é um cara que, a gente salvou a vida dele. Ele estava no chão, na Lago da Carioca, não queria ir para lugar nenhum, HIV positivo, com tuberculose multiresistente, completamente fora de si, batendo a própria cabeça no chão, entendeu? Coloquei ele no carro, a gente internou ele foi para o Hospital da Ilha, depois foi para o Hospital da Fiocruz, lá no INE, aí saiu do INE, foi pro nosso abrigo, é outra pessoa hoje. Mas, cara, se a gente deixasse ele ali, ele ia morrer. Sim. E é o que acontece. A expectativa de vida de uma pessoa nessa situação é de 41 anos. Nossa. São 36 anos a menos do que da população geral. Não dá para ser assim.
em nenhum direito fundamental ele é absoluto, né? Então, assim, muitas pessoas batem a questão de, mas ele tem o direito de escolher, mas e o direito à vida, o direito assistência. Porque é quase como escolher em pegar um cidadão ali que está ali sem acesso e voltar depois para pegar um cadáver, né? Muitas vezes é isso, ou você faz essa ação, e ele você pode escolher, ele só não pode escolher se matar. Sim. Assim, e depois que ele tiver, depois de 48, 32 horas, ou até mesmo 24 horas de internação, ele já consegue mais responder por si. Ele já tem uma estrutura para tomar essa decisão, tomar consciência de si. Agora, existe um processo de sofrimento intenso que envolve a pessoa em situação de rua e que muitas vezes ele transcende aquilo que a gente está vendo. Então, ali na Praça da Cruz Vermelha, no INCA, você vê as pessoas deitadas no chão em situações completamente degradantes. A gente pulava as pessoas. Hoje, se você vai olhar aquelas pessoas que estavam na Praça da Cruz Vermelha, tem um grupo lá de mais ou menos uns 150 pessoas. Hoje já são mais de 1.200 pessoas fora da situação de rua nesse programa, mas tem 150 pessoas, um pouquinho mais, quase 160 pessoas, que moravam ali na Praça da Cruz Vermelha. 160 pessoas é muita gente. Que moravam ali. São pessoas que moravam ali com o seu cachorro, com a sua esposa. Filho, por quê? Porque ali tem um ponto de venda de crack, tem um bar ali que vende crack ali na região, e que é um absurdo. Nossa, nem sabia. Sabe, a polícia sabe, e a gente não consegue prender. Então já peço ajuda das forças de segurança. Esse ponto de crack é antigo. Atrás do terreno, atrás ali do terreno do Pado, ali perto da rua do Espoleto, tem outro ponto de venda de crack. Então não dá pra gente ficar vendo isso. Ali naquela parte do Espoleto, inclusive. Então não dá pra gente ver isso e achar que isso é natural. Que o crack brota ali no chão, a pessoa vai lá e ali na Mendissá, que sobe e compra. Então não dá para ser assim. Então a gente precisa fazer alguma coisa, foi o que foi feito. Então hoje então tem essa questão, que é um detalhe da internação involuntária, que não é uma prioridade, que na maioria das vezes a gente acompanhando aquela pessoa, você nem precisa fazer isso. A gente montou o PA. O que é o PA? É, na verdade, um local para criar o vínculo, para o cara ir lá lavar roupa, tomar banho, se sentir um pouco mais acolhido e protegido. Mas o objetivo é criar o vínculo com ele para levar ele para o Seguir em Frente. Por conta própria, né? E o primeiro passo do Seguir em Frente, que é um programa de fases, porque a nossa geração é de videogame, é de fases. Então, a primeira fase é que a pessoa sai da situação de rua, que ela tem um local para tomar banho, que ela tem uma roupa, que ela tem um banheiro. Então, primeira coisa. O segundo passo é tratamento em saúde. A pessoa precisa, muitas vezes, de refazer os dentes da boca, porque ela não consegue um emprego, não consegue se voltar para o mercado. Até para ela voltar para a sociedade, ela precisa desse primeiro passo, né? E assim, acaba que muitos anos morando na rua, a pessoa não lembra mais o que é tomar um banho, o que é ter uma roupa Alguns não lembram do próprio nome, Bárbara. Exatamente. Nossa. Aí você traz essa memória para que ela queira buscar isso, queira alcançar isso. E volte a acreditar, né? Volte a acreditar em si, ou no mundo, né? Aí o terceiro passo é emprego e renda. Essa pessoa precisa ter uma renda, precisa ter um emprego, voltar a ter uma profissão, ela precisa se sustentar. E para arranjar um emprego, ela muitas vezes tem que ter um endereço, né? Eu lembro um rapaz que morava ali na calçada perto ali da Marquês de Pombal. E uma vez ele falou, não, eu tô com um currículo, até me chamaram para trabalho, mas não tinha endereço. E o rapaz falou que sem endereço ele não tinha como me contratar. Como é que o cara vai trabalhar? Ele não consegue tomar banho. E o último passo é a moradia definitiva. O quarto passo é a moradia definitiva, a gente conseguir. E o quinto passo é sair do programa. Então, um programa que dura 7 meses. A pessoa entra para um processo que dura 7 meses. Muitas pessoas entram já quase na última fase, nas 4 etapas, porque ela já tem condição psicológica de ter uma moradia definitiva, ela só não tem a renda. Então, no mesmo dia o cara já toma banho, já começa o tratamento de saúde, e já começa a procurar um apartamento. Então, a gente já tem 45 pessoas
já foram para sua moradia definitiva. Assim, saíram não saíram do programa ainda, mas estão prestes a sair do programa. Porque às vezes o cara só precisa de um pouco de estrutura. De uma oportunidade. Pega Gilberto, técnico de enfermagem, estava em situação de rua. Não sei se vocês chegaram a ver lá no... Você fazendo uma live atrás do Gilberto. Estava caçando o Gilberto. Cara, o cara é um cara incrível, um cara super amoroso, mas o cara teve uma situação de vida que destroçou ele. E não tem como você ficar na rua, é muito difícil você ficar na rua sóbrio. Você não aguenta aquela realidade. Então muitas vezes a pessoa usa droga, usa crack, usa álcool, porque é muito duro você se ver no chão, no meio de barata, com um bicho subindo em você. Se você não sai um pouco da sua realidade, você não consegue viver. Eu lembro quando no trote eu pedi dinheiro ali no entorno do centro, né? Que eu fiz faculdade na Unirio e tinha um campus que era ali no centro. E pedindo dinheiro, uma vez a gente tava pedindo dinheiro e tinha uns menininhos, assim, criança, pedindo dinheiro no sinal. E a gente falou, não, então vamos fazer o seguinte, vamos montar uma equipe aqui, a gente vai pedir dinheiro, no final a gente racha. Aí a gente e os pivetinhos da rua. E aí no final, quando a gente acabou de recolher o dinheiro, a gente falou, vamos almoçar todo mundo, a gente vai pagar o almoço de vocês hoje. E eu, assim, já tem aí quase 20 anos. E me impactou muito porque o menino virou pra mim e falou, tia, eu não como. Eu falei, por que você não come? Não, eu não como não, tia, eu cheiro cola. Eu falei, não, mas hoje você vai comer. Hoje eu vou pagar a sua comida, você vai comer comigo. Você vai sentar comigo no restaurante e vai comer. Ele falou, não, tia, porque comer é muito caro, cola é mais barata. Aí a gente cheira cola porque a gente não sente fome. Não, assim... Então é isso que você falou, a pessoa ela não procurou a droga porque ela gosta às vezes do barato da droga. É pra suportar aquela realidade dele. Comer é muito caro, comprar cola é mais barato. Ele cheira cola e passa o dia inteiro sem precisar comer. Esse tema é tão rico, assim, tão rico. A gente poderia ficar aqui horas falando sobre todas essas questões, desde dar o dinheiro a não dar o dinheiro. Para mim é um tema que toca em mim assim, profundamente. Acho que é um tipo de política pública que a gente precisa avançar verdadeiramente. Eu fico realmente emocionada. Eu acompanho, acho que parte do convite, falei, Bárbara, eu preciso trazer o Daniel para dar publicidade disso que está acontecendo. Porque às vezes a gente tem grandes projetos acontecendo e aqui não estou falando da política em si, do Daniel Soranzo, o deputado ou o secretário municipal de saúde. Eu estou falando que tem tanta coisa boa acontecendo em tanto lugar e a gente não sabe. A sociedade não sabe. E multiplicar coisa boa contagia as pessoas, sabe? Contagia a gente voltar a acreditar. Você pega todos os processos que você vê, essas pessoas que estão tendo a oportunidade, você vê o brilho no olhar dessas pessoas. Pessoas que já não acreditavam mais que era possível. E lá, eu não fico na Praça da Cruz Vermelha, eu fico no prédio administrativo. Lá no prédio administrativo, que fica ali perto da Cadepol, também ficam alguns moradores de rua. Hoje, depois do projeto, a gente percebeu uma diminuição ali na área, de fato. Mas ficava. E muitas vezes, Daniel, muitas vezes você passava, você via que a pessoa, ela não estava usando drogas. A pessoa não estava bebendo. Você passava, tinha um rapaz que... Esse rapaz, a gente chegou a fazer currículo para ele, a gente chegou a comprar água, porque ele vendia água ali no sinal. E ele, todo dia que você passava, ele estava lendo. Uma diversidade na vida desse rapaz. E se a gente não estende a mão, talvez amanhã ele tá usando drogas, amanhã ele passa a ser um problema de saúde pública. Morre. Por que a população de rua não explode? Porque ela morre muito cedo. Entendeu? Porque pode acontecer comigo, pode acontecer com você, pode acontecer... Às vezes a vida ela é muito cruel, por algum motivo, entendeu? Um dos casos, cara, que mais me impactou é uma pessoa em situação de rua. Chegou para mim e falou, olha, eu tinha uma casa, eu morava em Vila Isabel, a minha casa era assim, entra aqui no meu Instagram, não era Instagram, era Facebook, entra aqui no meu Facebook, então Facebook de anos atrás, você vê a família e tudo. Ele estava dirigindo o carro, estava a esposa e a mãe da esposa no carro, ele bateu o carro, morreu as duas. Ele não conseguiu suportar essa realidade. Entrou numa depressão profunda, perdeu a casa porque parou de trabalhar, foi jogado na rua. Na rua ele começou a usar drogas porque ele não conseguiu suportar a realidade e estava em situação de rua há quase 10 anos. Foi pro PA, criou vínculo, está hoje lá em Cascadura. É outra pessoa, está reconstruindo a vida, entendeu? Já está vendo um local para morar. Acho que já até conseguiu um local para morar. Sabe,
às vezes a vida é muito dura, e se você não tem o apoio do Estado para te tirar desse ciclo, você vai morrer. E para algumas pessoas é melhor que aquela pessoa morra. Nossa. Para algumas pessoas, eu quero pobre longe da minha casa. Para algumas pessoas, aquilo que está ali é lixo me incomodando, entendeu? E elas passam e veem isso. Eu estou tirando, eu não quero essa pessoa aqui, porque para mim é um lixo que está me incomodando. Assim, e se a gente não se indignar com isso, o mundo acaba. A gente perdeu a essência, né? Não, e porque um dia a gente vai estar nessa posição. Não sei se a gente vai estar livre, ninguém sabe dia de amanhã. Eu sei que o sofrimento humano ele é de múltiplas coisas. E cada pessoa ali é uma pessoa, e como tem que ser, é diferente, com uma necessidade diferente, com uma história diferente, com um jeito diferente. Então, se a gente não tem respeito a isso, nenhum programa dá certo. E o PAR é itinerante, né? Ele tá ali. E o PAR é itinerante. Ele fica 4 meses. A ideia é a gente zerar a população de rua daquele local. Então, tem ali mais 30 dias para zerar a população de rua dali. E a gente já tem outro local pro PAR, mas que eu ainda não posso revelar. Spoiler! Para quem, como o PAR, eu disse, o PAR está do lado do nosso do Hospital do INCA, na Praça Cruz Vermelha, e a gente percebe claramente uma mudança ali já de cenário. A gente não percebe. A parte do espoleto que você citou era uma mureta de pessoas ao longo do dia jogado. A gente nem passava, né? Era um local que, se a gente tivesse que ir a pé, a gente dava volta e não passava a pé. E tem toda a questão de segurança do local também, né? Porque segurança, higiene, saúde, porque as pessoas faziam suas necessidades na rua. Então hoje eu também faço a segurança do INCA, né? O comércio, ele falou, nossa, o pessoal parou de vir no banheiro aqui, né? Falei, claro, né? Tem um banheiro lá do PAR. Deu dignidade para essas pessoas. Agora essas pessoas têm um local para ir. A segurança do INCA, né, é minha também. Então toda a parte de segurança ao redor. Então, às vezes você recebe uns vídeos, sabe, Daniel, assim, que você... o que as pessoas querem de você é que você tome uma ação contra aquele ser humano que está fazendo algo que é degradante, mas o seu primeiro impacto, alguém tá olhando que tem um ser humano ali fazendo algo degradante. Então, assim, às vezes você via, né? Graças a Deus a gente não vê mais. Eles abriam aquelas tampas, né? Pra poder roubar o cabo. Furtar o cabo. E aí você via eles adentrando em uma água imunda. E eles mergulhavam. Aí as pessoas estavam ali preocupadas, única e exclusivamente, com o cabo. E aquele ser humano que tá mergulhado. O que leva uma pessoa, Daniel, a fazer isso? As pessoas não estão preocupadas com isso. Gente, tem um vídeo da Praça Cruz Vermelha de um cara pendurado roubando cabo. Não sei se chegaram a ver. Não é pra Cruz Vermelha, não. Na Praça da Praça Bandeira. Tá. Porque todos da Vermelha eu vejo. Não, e o cara roubando cabo, e aí uma hora ele cai e se machuca, seriamente. Aí todo mundo, bem feito, não sei o que, nos comentários. A reação das pessoas. Eu falei, gente, é uma pessoa que estava ali porque estava doidão, precisando, na fissura, de conseguir mais dinheiro para conseguir ficar. O estado de necessidade dele é outra. E ele se quebrou todo, e ele está onde? Está internado lá no Souza Guiar. Perfeito. Então, e quem está pagando essa conta, né? Todos nós pagamos essa conta. Cara, é horrível, né? É horrível. Então, eu acho que a gente dá um passo aí, enquanto sociedade, com o seguir em frente. Espero que seja um programa que alcance o seu objetivo. O meu objetivo é 7.200 pessoas fora da situação de rua. Então, a gente ainda está em 1.100, a gente tem menos um percentual pequeno ainda de avanço, mas eu acho que em 50 dias de programa já o resultado já é um bom resultado. E a gente tem muitas Cracolândias, né? Isso tem voluntariado também? Ou tem voluntariado, pode fazer voluntariado lá em Cascadura, na Hernani Cardoso, número 16, no antigo Hospital Nossa Senhora das Dores. E é incrível lá, tá todo mundo convidado. É isso. Então, gente, tem voluntariado. Você que está aí nos assistindo. Vai ser além de licitação hoje, né? Procure ali o endereço. Vamos finalizar? Então, eu tinha uma última pergunta para fazer ainda, pegando esse gancho da política pública e da licitação, que é o seguinte, a gente
repara essa relação entre políticas públicas e licitação, sobretudo quando a gente pega o decreto 11.430 de 23, que fala sobre percentual mínimo de mão de obra de mulheres, vítimas de violência doméstica, equidade salarial entre homens e mulheres, e até mesmo os critérios de desempate que vieram na 14.133, tem muitos critérios de desempate que versam sobre questões de política pública. Como você enxerga essa função do Estado, que é acessória dentro da licitação, mas que também ajuda a promover a política pública? Não, é super importante, né? A gente tentar equilibrar a sociedade, organizar o mercado, pensar também na diversidade que a gente tem na nossa sociedade. Acho essencial e acho muito importante. Eu só acho que tem que tomar cuidado, porque às vezes determinadas regras tornam tudo mais caro para toda a sociedade, para todo mundo, e o benefício parece que acontece, mas na verdade ele gera muito mais dano do que coisas positivas. Então tem que ter um equilíbrio, mas eu acho fundamental. Às vezes até ingessa, assim, seguindo essa linha, por exemplo, tem um decreto sobre presos e egressos, que a gente tinha que ter um percentual dentro dos processos licitatórios. Assim que saiu, eu coloquei um dos processos licitatórios que eu tinha e eu acabei inexecutando, porque eu precisava de um acordo de cooperação técnica que a gente não tinha. Então eu não conseguia contratar e eu inexecutava o processo. É a mesma questão da equidade entre homens e mulheres. A gente já não tem como aferir isso hoje. Então você coloca isso como um critério de desempate, se eu não me engano, o segundo inciso do artigo 60. E, ok, como que eu vou aferir a equidade salarial entre homens e mulheres no licitante hoje? Eu não tenho como aferir. É isso, eu vou mandar ele abrir a folha dele. E aí, ainda tem uma LGPD no meio do caminho, eu vou saber o salário, quanto que ele paga para essas pessoas. Então, assim, a gente entende a tentativa de política pública, mas ela fica muito difícil, às vezes, a gente executar. Existem outras medidas que são um pouco mais fáceis, né? Por exemplo, a gente tem, até comentei com a Michelle brincando, começaram as aulas agora, e tem uma lei municipal que proíbe a venda de lanches ultraprocessados em cantina escolar, né? Eu falei, minhas filhas não ficaram muito felizes com essa lei municipal, mas vão se adaptar. É um tipo de lei que muda da licitação, porque eu vou ter que mudar todo o meu objeto de licitação agora, porque o que antes eu comprava... que eu especifiquei bem ultraprocessados, né? Coloquei quantos itens, coisas. Mas eu digo assim, a gente... Porque era muito aberto também, ultraprocessado. Ultraprocessado, né? Todos os embutidos do universo e rico em sódio e açúcar. Mas muda o perfil de licitação, mas se eu consigo especificar, eu consigo executar, eu consigo pegar essa lei e executar hoje plenamente. Hoje a escola que minhas filhas estudam, ela já está completamente adaptada a essa realidade. Gente, adaptou o cardápio total. Essa questão do ultraprocessados, ela é muito importante para a obesidade infantil, porque a criança aprende a comer nessa fase. Então, se a gente não dá uma forçada para que ela coma fruta, legumes, verdura, que ela evite de comer só ultraprocessados, as chances de a gente ter uma sociedade igual alguns países têm muito obesa e que uma expectativa de vida muito baixa é imensa. Hoje, a gente no Rio de Janeiro tem uma expectativa de vida maior do que os americanos. Não, porque você pega a questão alimentar deles é péssima. Eles vivem 66 anos de média, a gente 67. A minha filha teve um dia que chegou da escola esses dias e falou: mamãe, eu já comi um negócio muito gostoso na escola. Eu falei: o que foi, minha filha? Repolho. Que gostoso. Aí ela: só eu comia. Nenhum amigo comeu, porque lá em casa a gente tem hábito de comer salada crua e etc. Então, pra ela, aquilo ali era comum, sim, né? Mais uma folha crua que ela vai comer na vida. Mas uma pauta também sua é a questão da taxação desses produtos prejudiciais, que vão desde esses ultra. Claro, na reforma tributária, inclusive eu fiz uma audiência pública falando disso, né? Países desenvolvidos, é muito mais barato você comer. Cara, no Rio de Janeiro é mais caro, tem mais imposto os legumes e verduras produzidos na região serrana do que um ultraprocessado produzido aqui. Então fora do estado. Né? Que a pessoa come errado. Né? É mais barato. Você fomenta o errado. Né? É mais barato comer errado. Daqui a pouco vai ter incentivo para cigarro. Não pode se deixar, é uma loucura, né? Então, assim, é uma política também muito importante. São políticas públicas que permeiam esse cenário e que, bem estruturadas, a gente consegue implementar. E está sendo bem recepcionada? A ideia de taxar cigarro já é taxado agora. Mas bem recepcionada, às vezes é meio impopular, mas
eu sou sanitarista e, cara, meu objetivo de vida é que as pessoas vivam mais. Então, eu prefiro que me xinguem do que morram. Então, podem me xingar, que eu vou continuar, se precisar, te recebendo no hospital, mesmo que você não queira. Se você tentar se suicidar, você não vai conseguir. Eu espero impedir. Se você quiser aglomerar no momento de pandemia, eu não vou te deixar, com todo carinho. Se você quiser criar foco de mosquito na sua casa, eu vou invadir. E se você quiser fumar em ambiente fechado, a gente vai te multar. Mas, infelizmente, ou felizmente, a gente precisa pensar na sua vida e pensar em você. Mesmo que às vezes você não pense, né? E o bolso dói, né? Então, quando a gente faz essa taxação... E quando a gente está falando aí com profissionais que são do INCA ou que já foram do INCA, sabem bem o quanto que isso faz diferença. Porque na hora que você está no fim da linha lá, você está lá, não adianta mais eu falar, por que você fumou tanto, não sei o quê. Fico alerta, todos os tipos de câncer... Já não adianta mais, não adianta mais. Todos os tipos de câncer podem ser causados ou piorados pelo consumo de tabaco. Não, e a alimentação hoje é um... Mas o tabaco, ele é o causador de todos os tipos de câncer. Eu tenho um colega agora que teve câncer de bexiga e falou, mas é porque eu fumei? Sim, é porque você fumou, câncer de bexiga. Houve aquele militante lá falando, você tirou o usuário de crack da Avenida Brasil, porque não é você que recebe ele na emergência do Salgado Filho, ou lá do Hospital da Ilha, atropelado e vai morrer em poucas horas. A gente passa por Cracolândia da Avenida Brasil, tem uma agora aqui na Cidade de Deus também, que várias vezes você vê as pessoas atravessando na frente do carro. Eu confesso que às vezes a gente tem medo de causar um acidente porque eles estão fora da realidade, eles não estão ali. Você vê a pessoa atravessando, já é muito ruim. Exato. Agora, você vê a pessoa chegando no hospital e morrendo, é terrível. Você fala, esse cara poderia ter uma morte evitável. Sim. Entendeu? E muitas vezes o Estado estava ali tentando, né? E o cara se recusando. Ou não estava, e deveria estar. Ou não estava porque tem alguém que acha que tem um direito de o cara se suicidar ali. Nossa. Ou alguém porque acha que a militância do meu partido é o direito da pessoa usar droga aonde ele quiser. Então, não é. Não é. É um caso porque o resultado final é muito desastroso. É muito desastroso. Tem agora algumas pessoas na minha cola falando, você está montando um programa de população de rua onde você não respeita o direito de ir e vir. Não é verdade. Não é verdade. Agora, você quer acompanhar o direito de ir e vir? Acompanha uma semana esse cara ali na Avenida Brasil e depois acompanha ele indo para o hospital e depois acompanha ele não tendo ninguém buscar o corpo, tendo enterro social, sem nenhum tipo de acompanhamento. Como até sem saber quem é a pessoa que está sendo enterrada ali, né? A gente não sabe nem quem está enterrado. Olha, esse assunto chega a deixar a gente... O podcast é leve, descontraído, mas é para ficar leve, descontraído, desculpa. Essa pauta realmente não é sobre essas pessoas, são sobre as pessoas que não veem outras pessoas nessa situação, né? Mas que bom que tem projetos e pessoas aí, como Daniel Sorange, enquanto secretário municipal de saúde, e tantas outras pessoas que estão por trás do seu projeto, né? Seja profissionais da saúde ou seja voluntários, fomentando isso para trazer dignidade para essas pessoas. Daniel, foi um prazer. Assim, verdadeiramente um prazer receber você aqui. Eu acho que a gente subiu um ponto aqui no podcast, está trazendo para quem nos assiste a oportunidade de ver o nosso secretário municipal de saúde aqui do Rio de Janeiro falando, né, do dia a dia, das dores que também dos desafios, porque muitas vezes a gente está só vendo o que é ruim na televisão e a gente só está criticando, na verdade, por trás desses agentes públicos aqui tem muita gente querendo fazer dar certo. Né? A grande maioria dos servidores públicos, agentes públicos, são pessoas muito bem, muito comprometidas, que acreditam muito no SUS. E às vezes o que vende é que não, né? Que a gente tá ali, eu brinco, meu marido fica aqui por trás das câmeras, e eu brinco que assim que eu assumi, eu tinha horário para sair, entrar e nunca horário para sair. E uma vez ele falou, caramba, você é servidora pública, por que você trabalha tanto? Eu falei, cara, justamente por isso. Porque eu sou servidora pública, então assim, a gente precisa mudar essa chave de que servidor público
não trabalha, que o serviço público é ruim. Que não Na funciona, verdade, o SUS é a maior grande política que a gente pode falar. Se não fosse o SUS, o que seríamos de nós na pandemia? A gente viu vários países aí super desenvolvidos e que não tiveram o que a gente teve aqui, porque a gente tinha um SUS funcionando. Então, assim, foi realmente um grande prazer te receber aqui. Esse espaço está aberto para você sempre. E se você puder deixar uma dica pra gente, né, para quem nos assiste, um recado final. Bom, gente, queria muito agradecer a Bárbara e a Michele pelo convite de estar aqui e falar que quando você está recebendo o seu medicamento aí na ponta, ou quando você está sendo atendido no INCA, tem todo um processo de planejamento que você pode acompanhar aqui pelo Pode Licitar, para você também entender um pouquinho como as coisas chegam até você e saiba, não é fácil, não é simples e requer muito trabalho, experiência, dedicação, estudo para conseguir fazer as coisas acontecerem. Obrigado. Como que a gente encontra Daniel Sorange nas redes sociais, gente? Isso, por favor, coloca sua rede social. @Daniel Sorange, tem no Instagram, tem no Facebook, tem no TikTok, que eu não recomendo, mas também tem no Twitter. Vale a pena seguir para conhecer um pouquinho mais do que a gente faz na Secretaria, e eu faço muita coisa aí na saúde pública que às vezes as pessoas gostam ou não, mas sempre com muita evidência científica, com muita técnica, olhando o que os principais países do mundo fazem. É isso. Bom, a gente esqueceu, vamos levar esporro do nosso editor, mas para vocês que chegaram aqui, como que as pessoas fazem para seguir o Pode Licitar também, Bárbara? Até aqui com a gente. Estou muito empolgada, né? Sempre. Entrem nas nossas redes sociais, a gente tem página no Instagram, no YouTube. No YouTube é o @PodeLicitar, no Instagram é o @pod.licitar. Temos o nosso site também, que no site a gente tem os modelos para licitação, tem acesso às principais leis, decretos, INs, tudo para conseguir fazer esse fluxo de maneira mais tranquila. Nos procure nas redes sociais, mande as perguntas, as sugestões, as solicitações, que a gente responde por lá também. Daniel, foi um prazer recebê-lo aqui. Agora a gente espera a sua visita lá no Instituto. Quando for lá, por favor, nos procure. Será muito bem recebido por lá também, viu? Muito obrigada. Obrigada, até breve, gente. Tchau, até a próxima.